Olá e bem-vindos a mais um encontro. O meu nome é Ana e neste vídeo a gente vai conversar sobre como não perder tempo e manter o foco para alcançar os nossos objetivos. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me sinto como se eu estivesse numa batalha contra o tempo, né? Eu cresci com aquele ditado, tempo é ouro, e isso ficou muito forte na minha cabeça. Então aquela ideia de que o tempo é algo muito precioso, que o tempo não volta, que o tempo passa rápido, né? E que a gente precisa aproveitar cada minuto, que a gente precisa fazer bom uso do nosso tempo. Mas às vezes eu acho que isso se torna cansativo na nossa relação com essa questão e com a própria noção do tempo. Mas se do ponto de vista da espiritualidade a gente enxerga o tempo como uma criação de Deus, como um presente de Deus para a humanidade, a gente é chamado também a refletir em como restaurar, em como redimir o tempo e a nossa relação com ele. E o livro de Eclesiastes, que se encontra na Bíblia, é um livro muito interessante para quem quer se aprofundar nessa questão. E existe uma passagem que me chama muito a atenção, que fala que há um tempo determinado para tudo sobre a terra. Então, há tempo de chorar e tempo de sorrir, há tempo de falar e tempo de silenciar, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, né? Como nós estamos vivendo isso literalmente esses dias. Então, a ideia é que existe um tempo para tudo. Existe tempo para trabalhar, existe tempo de descanso. O descanso, ele deve entrar no nosso planejamento, né? Quando a gente pensa em alcançar os nossos objetivos, em organizar a nossa vida nessa questão do tempo, o descanso é fundamental, estar presente, não é? Na própria criação nós vemos isso, não é? Existem os 6 dias da criação e no 7º Deus descansou. E isso nos fala, não é, o quanto o descanso ele faz parte também do nosso chamado para restaurar a nossa relação com o tempo e de como nós organizamos a nossa vida. Mas e aí, de forma prática, né? Como não perder tempo, manter o foco, algo que é bem difícil nos nossos dias, com tantas distrações que a gente tem, e assim alcançar os nossos objetivos. Então, eu vou compartilhar com vocês 4 passos que eu considero, assim, pelo menos na minha experiência, bem importantes para que a gente consiga manter o foco. O primeiro é escrever a lista dos seus objetivos, não é? Se a gente não sabe quais são os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente quer que saia do papel e venha a ser uma realidade, se a gente não sabe, se a gente não tem uma clareza do que a gente quer, também vai ser difícil manter o foco e organizar bem o nosso tempo. Então, a primeira coisa que eu sugeriria é de fazer uma lista no papel mesmo, né, no computador, escrever os seus objetivos, quais são os seus projetos, não é? Quais são os seus sonhos. Você pode até dividir em categorias, não é? O que é do domínio do profissional, o que é do domínio pessoal, familiar, o que é que você sonha, não é? E escrever de fato essas coisas, porque quando você escreve, naturalmente você vai ter mais clareza. Esses dias eu estava vendo um estudo que fala que quando a gente escreve o que a gente deseja fazer, a gente escreve os nossos sonhos, a gente aumenta muito as chances de que eles se realizem, simplesmente porque tendo mais clareza, não é? Verbalizando aquilo, a gente
consegue organizar melhor não só o pensamento, mas também a nossa rotina, que vai ser direcionada para alcançar aquele sonho, aquele objetivo. O segundo passo é refletir sobre os obstáculos, as pedras que estão no seu caminho, que te impedem de realizar, de alcançar esses objetivos, de realizar esses sonhos, não é? Porque não adianta a gente ter essa lista se a gente não consegue perceber que na nossa realidade a gente tem pedras, a gente tem dificuldades que se colocam ali no meio do caminho e que nos impedem de avançar. E eu queria mencionar duas dessas pedras, vamos dizer assim. A primeira é a pedra do medo, né? A pedra do medo, eu acho que ela está bem presente em muitos momentos da nossa caminhada, né? Ela é uma pedra, às vezes, mesmo gigante, muito difícil de ser removida. Se a gente for bem honesto, muitos dos nossos projetos, dos nossos sonhos, eles não se realizam parte porque a gente tem medo. Dá aquela sensação aquele pensamento que vem, e se eu fracassar? E se não der certo? E se eu me arrepender? O que é que vai acontecer? Então, assim, o medo, ele de fato nos paralisa e bloqueia o nosso avanço, né? Então, eu diria que refletir sobre o medo, o lugar do medo na nossa vida e como lidar com ele, né? Como a gente já falou em outros vídeos, avançar apesar do medo, né? Ter essa coragem pode ser algo muito benéfico para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Outra pedra que eu diria que é um obstáculo nos nossos dias são as distrações. E nisso eu coloco as redes sociais, né? E a internet de uma forma geral, que é algo muito bom, que facilita muito a nossa vida, né? Tem muitas inúmeras vantagens, a gente sabe, mas que também pode ser uma armadilha, se a gente não souber equilibrar as coisas. Então, preste atenção no tempo gasto nas redes sociais, não é? Talvez pensar em desativar as notificações para que você não tenha aquela ansiedade de ficar sempre olhando o que é que está acontecendo, não é? Deixar o celular de lado quando você estiver concentrada para fazer alguma coisa, seja trabalho, seja lazer, né? Porque às vezes a gente diz, não, mas agora é meu momento de lazer, então eu estou sempre com o celular ali conectado. Mas tantas vezes a gente perde outras dimensões tão maravilhosas da vida, né? Que é o momento lá, real, presente, né? A pessoa que está ali do seu lado. Então, eu diria que existem muitos obstáculos, claro, na nossa caminhada, que nos impedem de avançar e alcançar os nossos objetivos, mas eu queria citar essas duas, porque eu acho que elas estão muito presentes, né? Quando eu converso com as pessoas, eu sinto muito isso da minha própria experiência. É claro, eu lido com essas coisas também. Então, primeiro, ter uma lista de objetivos, sonhos e projetos, uma lista clara, né? E segundo passo, refletir sobre que obstáculos nos impedem de avançar com a nossa lista e realizar os nossos objetivos e sonhos. Um terceiro passo a ser dado para manter o foco e alcançar os objetivos, eu diria que é contar com a ajuda dos amigos, não é? Dos amigos, mas das pessoas que estão ao seu redor, familiares e amigos ou profissionais, mas pessoas que vão te ajudar a manter o foco, não é? Às vezes quando a gente fala para alguém, olha, eu tô com essa lista aqui, essa é a minha lista para 2021, eu tenho esses sonhos, esses projetos que eu gostaria de realizar e eu gostaria de contar com a sua ajuda para que você de vez em quando cheque se eu tô realmente fazendo a minha parte.
se eu estou realmente organizando bem o meu tempo, se eu não estou perdendo o foco do meu objetivo. Então, eu acho que contar com a ajuda, com o apoio de familiares, amigos ou profissionais é uma estratégia muito, muito boa, porque você não vai caminhar nessa sozinho, você vai ter alguém ali do seu lado, né, que vai te motivar e vai te ajudar a caminhar e refletir e continuar focado nos seus objetivos. E o quarto passo é ter um plano de ação, né? A gente tem uma lista com os nossos objetivos e projetos e sonhos, a gente refletiu sobre que obstáculos, né, que pedras estão no nosso caminho que podem impedir esses objetivos de serem realizados. A gente conta com pessoas que nos ajudem a manter o foco, mas a gente precisa de um plano de ação. Um plano de ação realístico, mas claro, e que vá de fato nos levar a concretizar todos esses nossos objetivos. E como eu disse agora há pouco, esses 4 passos eles podem ser aplicados a qualquer área da nossa vida, não é? O mais importante é que a gente entenda que o tempo, né, é algo misterioso de fato, mas que ele nos foi dado, que é um presente para a gente e que a gente possa a cada dia ter mais consciência, não é, de que o tempo não para, ele não volta, não é, e que por isso a gente precisa fazer bom uso dele, não é, aproveitá-lo bem, com sabedoria. Nem sempre é fácil, no nosso mundo nós temos inúmeras distrações, mas manter o foco é algo necessário, é uma base muito importante para o nosso avanço, para o nosso crescimento pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para deixar comentários, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também fica o convite para se vocês quiserem se inscrever no canal, né? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!